essa aula em duas partes, mas como são duas terças-feiras, aulas menores, vamos administrar aqui, né? Esses slides vocês vão ver só com o professor Miguel, ninguém mais faz essa divisão entre clonagem biológica ou química. Nenhum professor do ICB esteve na palestra do cara que inventou a PCR, pelo menos não na palestra original, quando a patente foi comprada pela Hoffmann-La Roche. Hoffmann-La Roche é a Roche que faz vitamina C, é uma grande companhia farmacêutica, e eu fazia pós-doutorado lá quando eles compraram a patente, porque eles queriam entrar na área de diagnóstico. Eu não sei se ainda pagamos patente, mas todo exame feito com PCR, o exame usa um kit e o kit tinha que pagar patente para a Roche, né? Eles ganharam muito dinheiro com a compra. E o cara foi lá e fez uma palestra, teve um coquetel. Eu conto como foi que ele descobriu, porque ele contou toda a historinha lá na palestra. E ele ganhou um prêmio Nobel. E o prêmio Nobel dele foi de química. Vocês vão ver que é uma reação química que ele desenvolveu, mas que serve para fazer múltiplas cópias de um gene, né? Isso revolucionou a biologia molecular de muito, de muito. Mas antes disso, a clonagem biológica, que é clonar um pedaço de DNA humano num pedaço de DNA bacteriano e reproduzir ele em bactéria e produzir milhares e milhares de cópias, na verdade é o que inaugura tecnicamente a biologia molecular. A biologia molecular já era o estudo bioquímico do DNA, do RNA, das proteínas, beleza. Mas assim, a biologia molecular ela bomba mesmo com essa coisa que também foi chamada de engenharia genética, ou também de porque você pega o DNA humano, mistura ele com o DNA procariótico e multiplica ele em bactéria, foi chamado também de tecnologia do DNA recombinante. Recombinante é porque você pega um pedaço humano e gruda no pedaço procariótico, né? Então é por isso que ganha o nome de recombinante. Então, a clonagem biológica, basicamente, você pega um pedaço de DNA humano e você quer clonar ele, fazer múltiplas cópias dele, e para isso ele era inserido em alguma coisa procariótica, né? E a qual a gente chama de vetores. Isso também era um trocadilho na época, porque qual que é o vetor aí do... Como é que você pode pegar Trypanosoma cruzi? Qual que é o vetor que transmite o Trypanosoma cruzi? Hum? Desculpa, professora, eu não entendi a pergunta. Qual que é o vetor biológico do Trypanosoma cruzi? É o Eu barbeiro. esqueci o nome bonitinho dele. Mas vocês erraram, tá? No Brasil, isso foi estudado, analisado. A transmissão do Trypanosoma cruzi no Brasil se deve ao açaí, tá? Isso, a gente viu isso na aula de parasitologia. Foi muito interessante, nossa. O Thiago viajou Alguém, explicando isso. alguém mediu mesmo e realmente, claro, que é o barbeiro contaminado que está no meio do açaí e o pessoal faz a preparação do açaí, né? E tal, mas o que eu digo assim, a contaminação não é mais frequente pela picada do barbeiro, né? Pela o pessoal tomando açaí em regiões que tem o barbeiro contaminado, tá? Teve um caso com a cana também, não teve, professor? De uma contaminação Cana grande, assim. também. Cana aconteceu isso, mas acho que mais para Florianópolis, né? Que lá não tem açaí. Mas é mais para lá, sobre de cana, lá em Floripa. Também teve contaminação, barbeiro contaminado, mas a transmissão. Agora, no Brasil, estatisticamente, quem transmite não é quem leva, né? Mas você não se contamina com a picada do barbeiro mais. Se contamina tomando açaí, que inclusive recomendo vocês irem ao norte só para tomar um açaí de verdade, porque vocês não sabem o que é açaí aqui, né? Açaí é outra coisa, tem que ser lá no norte mesmo. Já que eu estou contando, né? Se você
É como se você tomasse sorvete de chocolate a sua vida inteira, mas você nunca comeu uma barra de chocolate ao leite, assim, gostosa. Não. O açaí é como se fosse o chocolate, o que a gente toma aqui é sorvete de açaí. Então, senhoras e senhores, isso é para lembrar de vocês a palavra vetor, né? E por analogia mesmo ao barbeiro, tal, não sei o quê, a gente clona o DNA num vetor. Foi mesmo, né? Eu me lembro que isso começou quando eu era aluno de biologia, né? Então, era assim mesmo. Os vetores para clonagem biológica, hoje a gente só ouve falar, vocês, né, vão ouvir falar mais do plasmídio. Olha, plasmídio se escreve com I, mas aqui no ICB o pessoal escreve com E. Então, eu não vou brigar com ninguém que escreva plasmidel. Só que vai me lembrar de um cara lá de São Paulo chamado Paulo Maluf, plasmidel. Ele falava com essa fonética assim. É porque plasmid, que termina com D mudo, vai para ídio, né? Como se terminasse com DE, né? Nucleotide D, nucleotide DO, né? Plasmid, plasmídio, assim vai. Mas é normal, basicamente em Belo Horizonte, eu acho que, claro, na Bahia não, no Sul não, no Norte não, o pessoal mais fala plasmídio, mas aqui não adianta, o pessoal costuma falar plasmídeo. Vou descrever os plasmídios daqui a pouco, mas eu quero contar para vocês que a biologia molecular ela não começou com plasmídio porque ninguém manipulava plasmídio muito bem. Se manipulava muito os bacteriófagos. Toda a biologia molecular ela nasceu em cima dos microbiologistas que sabiam trabalhar bem com fagolâmbida, né? Então, era comum você comprar dois pedaços do fagolâmbida, já separadinhos, né? Que a gente chamava de braço esquerdo e braço direito. Aí você botava o DNA humano no meio, juntava o braço esquerdo e o braço direito, e aí usava uma mistura de encapsulamento, que eram proteínas do capsídeo, e criava um fagolâmbida recombinante, né? Vamos dizer assim, que é uma palavra da época. Algumas pessoas, acho que o professor Vasco trabalhou com o IAC, mas é uma coisa muito difícil de trabalhar, recombina muito, aquilo que você clonou, quando você vai ver, está tudo recombinado, né? Não é uma coisa muito divertida, não. IAC significa yeast, né? Que é levedura, yeast Artificial Chromosome. É um vetor também, eu vou mostrar para vocês, onde você coloca um DNA humano nessa coisa e multiplica numa levedura. É um DNA circular que contém um centrômero, né, uma região centromérica de levedura e uma origem de replicação de levedura. Então, funciona como um mini cromossomo. Agora, o que mais se usou, né, muito na biologia molecular, quando começou o sequenciamento de genomas e tudo mais, que é um pouco mais moderno, em analogia ao IAC, é o Bacterial Artificial Chromosome. Quem que deu genética para vocês? Foi Francisco Lobo? Foi a Tati, a gente o Anderson e mais um professor. Marcelo, eu acho. Chico? O Chico. Marcelo também. Teve algumas aulas do Chico. Acho que vocês não têm aula com a Mônica. Não teve do Chico, não. Né? Foi do Miyoshi. Miyoshi. Acho Isso. que aula com a Mônica só na genética 2, talvez, né? Então, os professores mais novos, eu não sei se eles mencionam um elemento F' ou elemento R que se transmite de uma bactéria para outra sexualmente, através do pile, né? Só ouviram falar de elemento R, elemento F, não, né? Não que eu lembre, professor. É uma coisa que foi acabando, a galera não fala mais, mas é uma reprodução sexuada em bactérias. Se dá isso na genética só pelo nome, né? Sexuada, atravessa pelo pile e tudo mais. São uns elementos grandes, né? E a partir deles
eles são muito responsáveis pela transmissão de resistência plasmidiana também em bloco, né? Tem muitos genes de resistência neles. São elementos grandes e através deles foi desenvolvido esse Bacterial Artificial Chromosome. É um DNA circular que, diferente do plasmídio, ele tem a capacidade de colocar 150 KB, 150 mil pares de base, né? Então, uma quantidade de DNA humano muito grande. Então, esses BACs foram as estrelinhas do início do projeto Genoma, né? Você conseguia clonar pedaços grandes nele. Então, são esses 4 os mais famosos. Hoje, o mais importante para vocês é o plasmídio, para fazer uma engenharia genética, tirar um gene daqui, colocar lá, vocês vão usar plasmídio. Clonagem em fago, acho que pouca gente sabe mexer com fago hoje em dia. IAC não recomendo. E BAC, quem mexe com plasmídio, mexe com BAC. É um plasmidião, vamos dizer, né? Bom, então... basicamente, você tem o plasmídio é um DNA circular, ele é natural das bactérias, né? Você basicamente pega um pedaço de DNA humano e coloca nesse DNA circular. Bom, isso aí você faz um tubo de ensaio, você não faz cópia nenhuma, você inclusive perde um pouco, né? Porque você não vai conseguir colocar todos aqueles pedacinhos dentro do plasmídio, então você vai conseguir alguns plasmídios desse jeito aí, com o DNA humano dentro, né? Aqui assim. E aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que colocar ele dentro de uma bactéria. E existe uma técnica que é bruxaria, totalmente bruxaria. Você lava ela com cloreto de cálcio e magnésio no gelo, oferece o plasmídio e ele entra lá para dentro. Tá? É totalmente empírico, né? Quando a gente fala bruxaria, porque é empírica, né? A galera testou e conseguiu isso aí. A maioria das pessoas faz isso no laboratório, tranquilo, né? O rendimento não é tão grande. O maior rendimento começou devagar no ICB, porque pouca gente tinha o aparelho, né? Só tinha um na Parasito, depois tinha um na Santuza, depois tinha um Sérgio Pena, depois tinha um lá na Mônica, na Genética, que eu me lembro, esses daí já dava suficientemente para a galera usar. É um aparelho chamado eletroporador. Então, essa tecnologia para colocar o DNA dentro da bactéria consiste em você ficar lavando a bactéria um dia inteiro com um tampão com glicerol, mas que não tem sal algum. Você lavava, até que as bactérias no final do dia não tinham sal nenhum no meio, né? Ficava a bactéria lá sem sal. Você congelava algumas alíquotas dela, podia guardar no menos 90, né? E depois você usava elas. Você colocava numa cubeta que tinha 2 placas metálicas assim, né? As bactérias ficavam no meio e você aplicava 1500 volts, né? Vocês vão lembrar da física do vestibular? Bom, primeiro vocês vão lembrar daquela experiência quando vocês eram bem novinhos, que tinha uma pilha, uma lâmpada, 2 fios. Quando você colocava os 2 fios dentro d'água, a lâmpada não acende. Aí, quando você coloca os 2 fios na água com sal, a lâmpada acende. Vocês lembram dessa experiência? Alguém já fez? Isso é coisa de garotinhos. Ai, pera, repete. Tem uma lâmpada, dessas de lanterna, com um fio ela ligada na pilha. O outro polo da pilha tem um fio que vai na sua mão. E aquele outro fio lá da lâmpada vai na sua mão também. Se você encostar os 2 fios, a lâmpada acende, né? Fio, pilha, lâmpada, ela acende. Se você colocar os 2 fios dentro d'água, sem encostar um no outro, a lâmpada não acende. Mas se você fizer uma solução de água e sal e colocar os fios separados dentro da solução salina, a lâmpada acende. Não se faz mais isso, não? Já fiz em batata.
mas não, é diferente. Com batata? Eu A nunca batata. fiz, professor. Hã? Eu nunca fiz esse experimento, mas eu conheço. Mas você conhece, né? Então, agora para minha questão de vestibular. Se eu tiver duas placas metálicas, a bactéria sem sal nenhum ali no meio, né? E eu ponho 1.500 volts, vai passar corrente elétrica de uma placa para outra? Não vai, tá? Mas aí pergunta de vestibular. O que se forma entre duas placas com uma grande diferença de potencial, onde a corrente não passa? Não sei se tem isso no vestibular, mas magnético. um campo magnético, muito bem. E o campo magnético, ele organiza as cargas em torno da membrana da bactéria, né? Cargas positivas para um lado, cargas negativas para o outro, não importa o lado, mas isso faz com que tenha uma atração muito forte e a membrana da bactéria começa a ser exprimida, compactada, até uma hora que ela forma um buraquinho, né? Então, esse é o mecanismo da eletroporação. Aí o DNA do plasmídio já está lá, ele entra na bactéria, e rapidamente você coloca meio de cultura já quente, né? Para ela sair desse ambiente e o poro fechar, né? E isso é muitíssimo eficiente, muitíssimo. O nosso laboratório lá tinha a maior eficiência do ICB, 10 a 10 recombinantes por micrograma de DNA. Assim, é uma loucura. Então, são os dois jeitos de você colocar ela lá. E aí, depois, o que você faz? Você cresce essa bactéria em meio líquido, pode ser 2 ml, mas pode ser meio litro de cultura, não é, Leimaia, se quiser. E aí, imagina só, se você tiver um gene humano num plasmídio, colocar nas bactérias e jogá-las e fizer meio litro de cultura. Meu Deus do céu, tem DNA clonado pra caramba, né? Então, esse tipo de reagente, um gene clonado, permite que você faça muitos estudos com ele, né? Pode colocar ele no outro organismo, pode sequenciar, pode fazer o que você quiser. Então, é por isso que isso foi revolucionário para a biologia molecular, né? E isso eu chamo de clonagem biológica, porque a clonagem por PCR não tem organismo, né? E o cara ganhou um prêmio Nobel de Química, então por isso que eu distingo essas duas coisas aqui, né? Professor, Diga lá. foi com esse processo que eles conseguiram desenvolver a insulina humana através de bactéria? Isso foi bem mais lá na frente, né? Mas é o que a gente pode chamar de engenharia genética, tecnologia do DNA recombinante, ou a própria origem da biologia molecular foi com isso daí. Depois eu comento essa história da insulina, porque não é fácil não, porque são duas cadeias, né? Conheço umas histórias, mas é isso daí. Uma das possibilidades é você produzir insulina em bactérias, né? A gente tem na farmácia hormônio do crescimento, isso vocês não conhecem muito, mas interferon, que a galera usa como antiviral, são produzidos em bactérias também. São os que eu me lembro, assim, faz tempo que eu não vou numa farmácia procurar algum reagente feito com engenharia genética. Esse chamava-se engenharia genética, né? Agora perdeu um pouco esse nome, mas é a tecnologia do DNA recombinante, né? Os plasmídios, eles ficam, quer dizer, a bactéria, ela não tem um núcleo, mas ela tem um nucleóide. E esse nucleóide, ele fica preso no mesossoma, que é um lugarzinho de invaginação de membrana onde tem a concentração do material genético aí, né? Então, eles estão mostrando lá mais ou menos o nucleóide e tal. Então, nesse lugar, a bactéria ela concentra as enzimas de replicação, o material genético. É como se fosse um núcleo, por isso que fala nucleóide, né? Então, nesse lugar aí, coabitam ali muitos plasmídios, que são DNA circulares naturais das bactérias, e a gente usa eles para fazer a tecnologia do DNA recombinante. Deixa eu ver o que a gente tem aqui. Mas como eu falei para vocês,
tudo começou mesmo com o estudo de fagos. Mas uma coisa muito interessante, né, que foi vista com fagos, é que tinha um laboratório lá onde tinha um estudante que estava começando. Aí a função dele, o projeto, era pegar um fago e infectar vários tipos de bactérias, né? E quando ele tentava infectar um determinado tipo de bactéria, o fago não conseguia infectar aquele tipo de bactéria. E aí pedia para ele repetir o experimento, ele repetiu. Quando viram que estava fazendo tudo direitinho, que era certo mesmo, aí se disse que a bactéria estava restringindo o crescimento daquele fago, né? Ela não deixava. Era uma cepa diferente de bactéria. Por exemplo, uma Escherichia coli B2 deixava ele crescer, mas uma cepa Escherichia coli R1, né, não deixava ele crescer. E aí começaram a estudar, ver que isso estava acontecendo, e aí descobriram que isso acontecia porque a cepa R1 ela destruía o DNA do fago quando entrava na bactéria, né? E aí, depois de muito tempo, né, as companhias farmacêuticas começaram a vender a enzima EcoR1, tá aqui, ó, enzima EcoR1, né? Você pode comprar a EcoR1 e usar ela para cortar um DNA. Isso foi utilizado para, então, originar a tecnologia do DNA recombinante. A gente costuma dizer que as enzimas de restrição, elas são as tesouras da biologia molecular, né? Elas cortam o DNA. A EcoR1 vem de Escherichia coli, cepa R1. Dá para ver que o eco está em itálico ali, ó? Tá, né? O ban também, RAI está em itálico, RARA está em itálico, SHO está em itálico, né? Porque as primeiras 3 letras de uma enzima de restrição, elas são o nome específico, né? É a abreviatura de Escherichia coli. BAM é Bacillus americanos. RAI é Haemophilus aegyptius. RARA, esqueci. Xanthomona horves, uma coisa assim. Então, as primeiras 3 letras, elas são em itálico, né? Então, EcoR1 significa uma cepa R1 de Escherichia coli, produz uma enzima que corta de uma determinada maneira. Qual que é a especificidade da EcoR1? Então, você tem aqui GAATTC, né? E ela corta entre esse G e esse A, tá? Agora, perceba uma coisa, a fita oposta de GAATTC também é GAATTC, né? A gente costuma chamar isso, na biologia molecular, de palindroma. Quando você consegue ler uma sequência de 5 linhas para 3 linhas para cá, né? E a fita oposta de 5 linhas para 3 linhas para lá é a mesma coisa. Isso é muito comum nas enzimas de restrição. Por exemplo, o que a BAN-H1 reconhece para cortar é GGATCC, lido de 5 linhas para 3 linhas, né? E aqui também, você sempre lê DNA de 5 linhas para 3 linhas, GGATCC, né? É a mesma coisa. Já ouviram falar de, como é que é, Roma é amor? Ou subir no ônibus em Marrocos? É palíndromo, professor? É palíndromo. Sequência palindrômica ou palíndromo, né? A sequência palindrômica é um palíndromo, né? Então, são coisas que você consegue ler da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Olha, eu lamento demais não ter um quadro para desenhar aqui. Eu até podia parar e tentar desenhar no gráfico aqui, mas eu vou tentar mostrar para vocês mais ou menos. Engraçado que a gente não tem esse salgadinho aqui nas festas. Em São Paulo é muito comum um salgadinho com massa assim, 2 massas podres aqui assim, e você enrola ele aqui assim, ele pode ser de queijo ou de alite.
eles formam uma espécie de enrolar de gravatinha, assim. Dá para ver meu dedo? Deixa eu ver como é que está a minha câmera aqui. Meus dedos aqui. Eles são dois massas A câmera acho que tá cinza. desligada, pelo menos pra mim. A câmera, eu Pra tô mim não baixo, tá, tô não. Pra mim pequenininho. tá funcionando. Eu tô pequenininho lá embaixo, né? Deixa eu parar aqui para. É só clicar na sua imagem que você fica grande. Tipo, dá pra gente alternar isso. Né? Não, mas beleza, eu parei de compartilhar aqui, eu devo estar grande aqui, né? Então, assim, a massa é assim e a gente faz assim, né? Então, o que que acontece? O DNA é uma hélice, né? Então, vou só na imaginação. Quando você tem assim GATTC, não é GATTC em cima. Ele é assim, ó, GATTC, né? Você imagina que o DNA é uma hélice, assim, né? Começa em cima e dá a volta embaixo. Então, GA em cima, TTC embaixo. E a outra fita que está vindo é GATTC, ao contrário, né? Desenhando é bem melhor. Mas, basicamente, se você é uma enzima e chega perto de uma sequência de DNA onde está assim GATTC, pelo lado de cá, você vai ver o GAA em cima e o TTC embaixo, tá? Pelo lado de cá. A outra enzima que vem pelo lado de lá para cá, ela vai ver a mesma coisa. GA em cima e TTC embaixo, entendeu? É só você imaginar, por favor, que essas duas fitas aí estão fazendo um X, aonde está aquela bolinha verde lá, né? Agora deixa eu voltar para coisa para mostrar ali o X. Aqui, ó. Não imagina o DNA assim, porque ele não é assim. O DNA, como é uma hélice, ele está formando aqui assim né? Esse cara vai por cima, depois ele passa para baixo, e aqui esse cara está por cima e passa para baixo, né? Então, quando uma enzima vê GAA-TTC pelo lado de cá, ela corta aqui. A outra que veio pelo lado de lá está vendo esse cara em cima e esse cara embaixo. Ela está vendo assim, GAA-TTC. Ela vê o GG, né? Desculpa, o GATTC era aqui, né? GGATCC e a outra pelo outro lado vê esse cara em cima, GGATCC, entendeu? Como se estivesse fazendo um X aqui, porque são pedaços de uma hélice, né? O DNA vai fazendo assim, né? Então, a enzima vê a mesma coisa dos dois lados. É por isso que existe a sequência palindrômica, que faz sentido, para a enzima poder cortar uma fita e a outra, porque ela vê a mesma coisa daqui e do lado de lá, né? Então, assim, GATTC, aqui em cima, GATTC. Quando ela vem por aqui, ela corta aqui, quando ela vem por lá, ela corta entre o G e o A, que isso aqui não está embaixo, está em cima, né? Porque essas fitas elas cruzam. Então, basicamente é isso que explica molecularmente por que uma sequência palindrômica, para que ela seja vista na hélice do DNA igualzinha do lado de lá e do lado de cá, né? É esse o fenômeno. Vocês só vão aprender isso comigo, porque eu trabalhava com estrutura de DNA, então, para mim, isso desenhar no quadro é a coisa mais fácil do mundo. Depois eu desenho aqui e colo no slide da próxima aula, porque faz sentido desenhar mesmo, filmar e mostrar o filminho. Então, assim, vamos lá, falando um pouquinho mais sobre essas enzimas. Cada cepa de bactéria produz uma enzima. Se o vírus entrar aqui, ele vai ser cortado de jeitos diferentes. Então, são proteções contra infecção viral. Reparem que a BAN-H1, ela corta aqui e corta aqui. Imagina, por favor, que se eu cortar aqui assim, ó, né? Eu estou produzindo um encaixe, né? Eu posso separar essas fitas, né? De um jeito igual meus dois dedos, assim, né? Que separando assim, né? Você tem um dedo fica mais curto até aqui, outro mais comprido, e do lado de cima mais comprido e mais curto, né? Isso aqui a gente chama de extremidade coesiva, porque embora eu tenha cortado,
pelo pareamento de Watson e Crick que eu tenho, G com C, A com T, T com A e C com G, é como se eu tivesse um velcro aqui, sabe? Então, imagina que eu pego aquele DNA circular chamado plasmídio e eu corto com BAN-H1, tá? E eu empurro essa fita para lá, esse cara aqui para lá, né? E fico com esse cara da esquerda para cá. Aí eu pego um DNA humano e também corto com BAN-H1, né? Olha que lindo. O DNA humano vai encaixar aqui assim, né? E lá na outra ponta, o DNA humano também vai encaixar no BAN-H1 cortado. Essa que é a ideia da biologia molecular. Cortar com a enzima de restrição duas coisas e poder juntar pelas extremidades coesivas. Depois você incuba no tubo de ensaio com uma enzima chamada ligase, ela liga aqui de novo, e você tem uma junção do DNA do plasmídio com o DNA humano, né? Ocorre a mesma coisa, as extremidades são coesivas, tá vendo? É como se gerasse um velcro aqui, ó, que você pode usar depois para costurar. Algumas enzimas, elas têm uma extremidade que a gente chama de cega. Isso aqui chama cego porque, tipo, se você pegar uma faca e cortar seus dedos aqui no meio, né, eles vão ficar do mesmo tamanho, né? Então, chama extremidade cega porque fica sem a pontinha. Tem outros nomes, mas o mais comum é cega. E então esse aqui é uma extremidade cega. Esse aqui não é cega, é coesiva também, porque tá vendo? Você corta aqui e aqui, você tem esses dois caras, é um velcro menorzinho, né? E achou um também, extremidades coesivas, né? Uma das coisas que eu tenho que falar para vocês de enzima é extremidade cega e extremidade coesiva. A outra coisa que eu tinha que falar é palindroma. Por que o palindroma existe? Porque ele permite que você veja esse trecho de DNA de um jeito igual pelos dois lados, porque, na verdade, as fitas de DNA não são paralelas, né? Elas estão se enrolando uma na outra. Então, isso desenhado fica tão bonito lá no quadro. Mas, então, é isso que eu tinha que falar. E outra coisa que eu tinha que falar é que tem enzimas que cortam uma sequência de 6 bases, né? Como a BAN-H1, a EcoR1 e a SHO1. Tem enzimas que cortam em sequências de 4 bases, como a RAI3 e isso aqui a gente fala RARA1, né? E tem enzimas que cortam em sequências de 8 bases também, né? E tem umas variações. Mas a gente usa mais no laboratório que cortam em 6 bases, usa BAN, ECO, SHO, né? Muito. Essas daqui a gente usa quando quer cortar muito um DNA, tipo picotar ele. Eu devia perguntar, né? Aqui está o DNA separado. Vamos supor que fosse um DNA circular inicialmente, tá? DNA circular. Aí eu corto ele com enzimas de restrição, vai cortar em vários pedaços, né? E aí esses pedaços podem ser separados numa eletroforese. A gente sempre puxa o DNA pelo polo positivo, porque o DNA que tem aqueles fosfatos, ele é negativo, ele corre para o polo positivo. Aí você separa ele num gel de agarose e ele fica o pedaço maior, menor, menorzinho um pouco, pequeno, pequeno, pequenino, pequenino, né? Ou então aqui cortado com outra enzima, uma banda, outra banda, outra banda, outra banda, outra banda, outra banda. E esse aqui, por exemplo, ele não dá bandas pequenas, né? Tá vendo? Esse terceiro aqui, C, 1, 2, 3, 4, 5. Se eu falasse para vocês que a enzima que cortou em A, que cortou em B e cortou em C, duas delas cortam em sítios de 6 bases, né? E uma delas, ou a ou a B, ou a C, corta num sítio de 8 bases. Qual que vocês acham que deve ser a que precisa de 8 bases para reconhecer e cortar? A que eu usei para cortar em A, em B ou em C? Alguém chuta aí? Em C. Deve ser em C, né? Porque não tem DNAs pequenos aqui, né?
Quanto menor o sítio de restrição, mais ele vai picotar seu DNA. É uma simples questão de probabilidade, né? Você ter que tirar 4 números para ganhar na loteria é bem mais fácil do que tirar 6, do que tirar 8, né? Então, assim, eu diria que Eco R1 tem a chance de cortar só de um lado de um gene e do outro lado, a RAI3 vai picotar ele pelo menos em 10 pedaços, né? Então, é mais ou menos assim que a gente trabalha. Bom, vocês entenderam mais ou menos como é que funcionam as enzimas de restrição, que são o jeito de cortar, né? Bom, eu tenho a felicidade de dizer que eu não sou tão velho assim para ter trabalhado com PBR 322. Eu acho que de quem está lá no ICB, eu sou um dos mais velhos agora de Belmont, né? Tem a Andréia. Andréia nunca trabalhou com PBR 322, será? Talvez a Andréia. Mas esse foi o primeiro plasmídio inventado e usado em biologia molecular. Ele tinha um gene de resistência à tetraciclina, um gene de resistência à ampicilina, uma origem de replicação. Isso é muito importante. O plasmídio tem que ter uma origem de replicação, porque sem origem de replicação você não consegue multiplicar ele na bactéria, né? Ele tem que fazer de conta que ele é um cromossomo e replicar junto com a bactéria para ele poder se reproduzir. E para que a gente usa genes de resistência a antibiótico? Quando você coloca um plasmídio dentro da bactéria, ele não entra em todas, ele entra em algumas, né? Então, é muito simples, você cresce elas no meio com antibiótico, todas as outras não vão se multiplicar, só quem tiver resistência ao antibiótico consegue se multiplicar. Pressão seletiva, né? Pressão seletiva. A gente usa resistência a antibiótico o tempo todo. Esse é o plasmídio mais simples. Aí eu quero que vocês me falem alternativa A, B ou C. Ele foi inventado e desenvolvido nos Estados Unidos. Ele foi inventado ou desenvolvido na França, ou ele foi inventado e desenvolvido na Venezuela? Onde vocês acham que foi? O primeiro plasmídio da biologia molecular. Professor, vou chutar Venezuela. Foi um cientista chamado Patarroyo, da Venezuela. O primeiro plasmídio da biologia molecular, o PBR 322, foi desenvolvido na Venezuela. Se usava fago, né, para fazer biologia molecular, e o primeiro plasmídio é de um venezuelano. Eu conheci ele uma vez, há muito tempo atrás. Eu era bem novinho, estava na biologia lá. É o Patarroyo. Acho que ele veio no Brasil, assim, trabalhou com a galera lá no Instituto de Química da USP. Tá? Eu fazia iniciação científica. E ele tinha esses 2 genes. Então, o que acontecia? Se você quisesse clonar o DNA humano aqui, ó, no sítio de SAL1, né, você, ao colocar o DNA recombinante aqui, a resistência à tetraciclina era cancelado, tá? Então, o plasmídio com o DNA humano, você sem saber se clonou ou não clonou, porque era muito ineficiente a tecnologia no começo, né? Se você conseguiu clonar o DNA no plasmídio, e colocando ele para dentro da bactéria, a bactéria ia crescer no meio com ampicilina, mas não ia crescer no meio com tetraciclina. Se por acaso você abre o plasmídio com SAL1, tenta colocar o DNA humano aqui, mas na hora que o DNA humano vai chegando, o plasmídio fecha consigo mesmo. Fechei, né? E o DNA humano fica aqui, você vai criar um plasmídio que, quando ele entrar na bactéria, a bactéria vai crescer na presença de ampicilina e vai crescer na presença de tetraciclina. Então, você joga essa bactéria fora, entendeu? Porque não te interessa.
Por outro lado, se você quiser cortar com a enzima PST1 e clonar o DNA humano aqui, né? Se a clonagem for eficiente, a bactéria vai crescer com tetraciclina e não vai crescer com ampicilina, certo? Se a clonagem não foi bem sucedida, o plasmídio vai fechar sozinho, né? Fechar aqui, sem admitir o DNA recombinante, e a bactéria vai crescer nos dois meios. Então, você joga essa fora, né? Então, era assim que funcionava a biologia molecular com plasmídio bem no comecinho. Existem várias maneiras de uma bactéria ficar resistente a antibiótico, mas uma delas é ela produzir uma enzima que come, degrada, né? Quebra o anel do antibiótico. São essas resistências que a gente usa aqui na Biomol. Ampicilina, por exemplo, né? Ela produz o plasmídio pode produzir uma enzima chamada ampicilinase. Então, muitas bactérias que são resistentes à ampicilina produzem ampicilinase que degrada a ampicilina. Vocês vão encontrar na farmácia, alguém já deve ter tomado, parente, amoxicilina, né? É uma ampicilina que a gente toma hoje em dia, amoxicilina, é um antibiótico muito comum. Se a bactéria tiver um plasmídio com ampicilinase, ela vai ser resistente à amoxicilina, que é uma ampicilina que a gente usa muito hoje na farmácia. Então. Só que as companhias farmacêuticas, elas desenvolveram o ácido clavulínico, o clavulanato, que é um inibidor da ampicilinase. Então, você encontra na farmácia um antibiótico chamado Clavulin, ou o genérico dele, que ele tem ampicilina, né? Mas ele tem também clavulanato que inibe a ampicilinase. Então, o plasmídio fala assim, vou degradar você ampicilina, amoxicilina, né? Que é o antibiótico amoxicilina. Vou degradar a amoxicilina. Ele faz uma enzima que ia degradar a amoxicilina, só que o clavulanato inibe a enzima. Então, fica mais potente esse antibiótico, que é a conjugação de amoxicilina com clavulanato. O nome mais comum é Clavulin, mas tem outras marcas não genéricas também aí na farmácia e tal. Então, é o conjunto da amoxicilina e com o inibidor desse gene aqui. Bom, Venezuela, quem esperava, hein? Bom, tem plasmídio mais moderno, mas eu diria que esse daí, quando apareceu, já é bom demais. É muito comum você encontrar o PBlueScript nos laboratórios modernos. Não há tanta necessidade para clonagem de você ter um plasmídio mais moderno que o PBlueScript. Eu vou encerrar essa parte de hoje descrevendo o PBlueScript, e é uma das perguntas do GD, o que um plasmídio tem que ter, né? Eu já falei que um plasmídio tem que ter uma origem de replicação, porque tem que replicar. Ele tem que ter um gene de resistência a antibiótico, porque é o jeito de você pressionar para a presença do plasmídio na bactéria. Se você tirar o antibiótico, como ele não tem centrômero, ele não segrega direito para uma filha e outra filha, ele acaba se perdendo, né? Então, você tem que manter a pressão seletiva com a ampicilina aqui. E aí, você tem que ter um sítio de clonagem múltipla, porque hoje em dia, você não pode ficar trabalhando com um sítio de PST e um sítio de sal, né? É muito pouco. As companhias farmacêuticas desenvolveram plasmídios onde no sítio de clonagem múltipla, multiple cloning site, né? Nessa região em vermelho que está aumentada aqui, você tem porradas de sítios de restrição. Vou tentar ler aqui, KPN1, SHO1, que eu mostrei para vocês, SAL1, que eu mostrei, EcoR5, EcoR1, GATTC, né? SMA, PST1, a gente usa muito, BANH1, EXBA1, né? Tem umas que a gente não tem no laboratório porque não é comum. Então, essa região aqui é uma região para você clonar. E a última coisa que eu tenho para falar para vocês é que
o Multiple Cloning Site, muitas vezes, está dentro de um gene reporter, tá? Não tem lugar melhor para explicar por que isso se chama gene reporter do que em Minas Gerais, porque o gene reporter, ele dá notícia, né, se a clonagem foi bem sucedida ou não, tá? Então, um gene da beta-galactosidase, se a beta-galactosidase estiver funcional, você não clonou nada aqui. Se você conseguiu clonar alguma coisa aqui, vai estragar a beta-galactosidase. Então, quando a beta-galactosidase não funciona, é que você quer, tá? Então, 4 coisas, né? Origem de replicação, gene de resistência antibiótico, sítio de clonagem múltipla, para você poder clonar do jeito que você quiser, e um gene reporter que dá notícia se a clonagem estragou ele, né? No caso, funcionou, ou se a clonagem não foi bem sucedida e ele continua lindo, leve, solto aqui, né? Como que a gente sabe, só para acabar mesmo, o Operon-LAC, que vocês estudam na genética, eu sou bem interessado no LAC-Z, que é a beta-galactosidase, né? Lá na genética, vocês estudam que a lactose é clivada em galactose mais glicose, né? E eu estou interessado nesse gene porque no laboratório, em vez de dar lactose para ele, a gente dá esse composto aqui chamado X-gal, né? Desculpa, esse aqui é o X e esse aqui é a galactose, né? A beta-galactosidase não só cliva a lactose, mas ela consegue clivar o X-gal, tá vendo aqui a galactose sumiu. O X, ele dimeriza, e quando ele dimeriza, ele fica passando aquelas duplas para cá, 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 e todo composto que faz isso funciona igual um papel tornassol, igual um detector de pH, né? Papelzinho de pH. Ele gera cor, e no caso aqui gera cor azul. Então, vou voltar no outro slide para terminar minha aula, mas presta atenção. Se o LAC-Z tiver lindão, ele vai degradar o X-gal, que eu vou pôr na placa, tá? E a colônia de bactéria vai ficar azul por causa da degradação, vai criar esse composto. Se eu estragar a beta-galactosidase do plasmídio, né, eu não vou conseguir degradar o X-gal, a colônia vai ficar branca, certo? Então, os atleticanos comemorem que, né, a branca é a que interessa, tá? A colônia branca aqui vai ser onde eu estraguei a beta-galactosidase. Então, a gente chama isso de gene reporter, porque ele dá notícia se a clonagem foi bem sucedida ou se quando o inserto, né, que estava querendo entrar aqui no plasmídio, a ligase fechou o cara de novo, igualzinho como ele estava antes. Aqui, no caso, não dá para fechar mais, porque foi cortado com 2 enzimas, com a PST1, que está aqui, e com a Caraca, cadê ela? Devia ser acho que está trocado lá. Não sei por que eu dei esse exemplo aqui. Mas, então, você geralmente corta para ser mais eficiente com 2 enzimas diferentes. Aí o pedacinho cai fora e não tem como fechar mais, né? Porque os sítios as metades são diferentes, né? Bom, então acho que eu passei do meu horário hoje, porque essa aula era para dar em 2 horas, e por 10 minutinhos aqui. E eu terminei, então, com o meu Pebble Script, e depois eu vou contar mais algumas outras histórias de clonagem biológica e passar para a clonagem química na semana que vem. Então, deixa eu encerrar minha gravação com o meu Pebble Script aqui,